Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui voltando com os nossos encontros, o Meet do Céu Rosa da China. Hoje eu estou com um núcleo de esporte e lazer. Estou em casa, graças a Deus, trazendo novidades sobre o esporte, o lazer e tudo que a gente oferta de bom aqui para a comunidade do entorno do Céu Rosa da China. Nosso tema de hoje vai ser voltado, claro, para a atualidade e vamos falar muito sobre o sedentarismo e quanto que isso implicou e continua implicando, né, sobre os números relacionados ao Covid-19. Tudo isso, muitas vezes, é refletido por um passado e por posturas de inatividade física, falta do exercício físico. Então, pensando nisso tudo, o esporte é presente no Rosa da China e por isso que eu estou aqui para a gente ter um bate-papo, um alerta e conversar sobre como que a gente pode mudar nossas posturas e saber o que vale a pena praticar na nossa rotina, como que a gente pode adequar as nossas relações, cuidar melhor da nossa saúde em cima do exercício físico. Então, para poder estar comigo hoje, o cara que ele já tem grande relação com a comunidade, ele é fera no que ele entrega, nosso querido professor Nelson Tuono, aquele que manda muito bem junto com o Clube de Corrida do Céu Rosa da China. Para vocês terem um pouquinho mais de empatia e também saber do currículo desse rapaz, ele tem só de formação 30 anos. No setor público, como professor, ele está há 15 anos trabalhando aqui na Prefeitura de São Paulo, é formado, claro, em Educação Física, pós-graduado em Futsal e Futebol, e também tem na sua pós-graduação, no currículo, a atividade física voltada para a promoção de saúde. Então, por isso, tudo que eu falei agora e pelo trabalho que ele já entrega, pela consistência que ele tem na qualidade do que ele envolve na comunidade, é por isso que ele está aqui hoje, para poder a gente dividir essa tela e falar sobre a importância da atividade física na prevenção e também na recuperação do Covid-19. Então, cuidando de você, eu abro a tela aqui para o Nelson Tuono conversar comigo. Deixa eu mexer os botãozinhos aqui, para poder não fazer nada errado. Abriu, pronto, está aberto, em tela cheia, lado a lado. Muito obrigado pela presença, professor Nelson. Olá, professor Paulo. Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês para essa troca de ideia, para esse bate-papo, essa troca de informações que possa ser útil e possa reverter em benefícios não só para você, mas que você seja um transmissor desse nosso bate-papo para os seus amigos. É isso aí, professor. Vamos fazer uma coisa bem descontraída, envolvendo da maneira que a gente sempre faz a comunidade aqui do Rosa da China. Não quero nada que seja muito técnico, eu quero que é algo que a gente converse e que você que está em casa entenda a importância da atividade física e coloque ela na sua rotina. Professor, a gente vê que os números teve uma crescente nos últimos dias, a Covid-19 ainda é preocupante, as pessoas, não sei se falta conscientização, mas independente de tudo isso, a gente tem uma verdade que ela é para todos. O sedentarismo e todas as doenças, as patologias que envolvem o sedentarismo agravam e muito a saúde das pessoas, potencializando as internações. Como que você vê, como profissional há tantos anos no mercado, essa crescente, esses números do sedentarismo estão evoluindo nos países com menor poder aquisitivo, em desenvolvimento, como o Brasil, e principalmente na população mais jovem? Bom, professor, se nós olharmos a fundo, nós podemos perceber que esta pandemia ela igualou todos, tanto raça, povos, pessoas de posse, como pessoas simples.
Então, ela veio e pegou todos nós de surpresa. Nunca que eu imaginaria participar ou da história num contexto que estamos vivendo hoje. Nós, aqui no Brasil, estamos aprendendo ainda como tratar essa condição de praticante da atividade física. Nós estamos caminhando ainda, estamos novo no processo, mas dá para perceber que, ao invés de estar sendo incentivado e tendo uma crescente, nós podemos ver os nossos jovens se trancando, limitando-se às atividades mais remotas. Nós vemos nas universidades, nas escolas, um pouco incentivo que estão dando para mexer-se, uma atividade de elevação da sua pressão arterial, da sua postura diante de um país que está buscando um crescimento. Isso que você falou é verdade, é algo que a gente enxerga continuamente, as pessoas cada vez mais acomodadas, se movimentando menos, sempre utilizando o celular ou ações que não potencializam o gasto energético. E tudo isso vai ser uma somatória para poder ter um acúmulo de peso, desenvolver patologias como diabetes, desenvolver problemas cardiovasculares. Tudo isso vai sobrecarregando o nosso corpo como um todo e, no final, a gente se torna muito mais vulnerável a situações de infecções virais. Porém, é necessário a gente falar sobre um assunto. Quarentena, distanciamento social, acaba potencializando mais uma vez a inatividade física. Como que a gente pode, nesse período, colocar que as nossas rotinas continuem acontecendo, que o nosso gasto energético pode continuar ocorrendo, fazendo com que, dentro do meu ambiente, minha casa, ou até otimizando o espaço do entorno, seja propício para as minhas ações? Paulo, é fato que o sedentarismo proporciona um risco maior de você ser infectado, seja por uma gripe, seja por qualquer tipo de doença. Você, estando com o seu corpo despreparado, a facilidade de qualquer doença vir a te prejudicar é fato. Podemos só deixar aqui na nossa conversa o que a Organização Mundial da Saúde recomenda como mínimo necessário? Eu acredito que o mínimo necessário ainda deixa a gente vulnerável. Sim. Eu creio que o mínimo necessário nos dará a mínima condição de sobrevivência. Agora, se nós quisermos ter uma qualidade de vida melhor, nós vamos ter que investir tempo na nossa vida. A sua fala conversa diretamente com o que a gente entrega aqui no Rosa da China, principalmente nesse período onde não podemos estar presentes entregando o que tem na nossa grade de programação do Núcleo de Esporte e Lazer. Viemos, desde o início de março, entregando as videoaulas e atividades remotas, tudo isso para que você continue mantendo a sua relação de rotina com o exercício, mesmo não podendo estar presente. Isso com a orientação assertiva dos nossos profissionais, tanto Nelson, Juliana, Elaine, Gleice, Reginaldo, o querido também Diego, Érica. Então, a equipe inteira do núcleo engajada para que a tua orientação seja assertiva e que a programação do céu entre na sua casa. Isso tudo é construído
como uma política educacional e também a política pública de incentivo à atividade física. Conversando sobre isso, professor Nelson, a gente entra em atividades que possam ser realizadas ao ar livre. Esse aluno que também tem a possibilidade de fazer ao ar livre, quais tipos de atividades ele poderia somar na sua rotina, mantendo a segurança de distanciamento e também as restrições sociais que são impostas pelo governo? Bom, Paulo, temos que pensar que nós temos, vendo esse nosso bate-papo, pessoas de diferentes níveis de condicionamento. Então, nós temos que orientá-los a ser uma atividade física, tem que ser de forma crescente, na medida que a pessoa vai se condicionando, ela vai dando mais intensidade às suas atividades. Ela pode ser de um modo que ela se relacione de modo a satisfazer as vontades dela, para que ela tenha uma sequência e não desista no meio do caminho. Então, a minha indicação é que cada um procure aquilo que mais gosta. Se gosta de caminhar, vai caminhar. Se gosta de correr, procure um grupo que corra, mas não fique, não faça aglomeração, mas tenha relação com esses grupos, porque eles vão compartilhar das mesmas ideias. Então, eu vejo assim, os vídeos são ótimos para o fortalecimento da massa corporal, para fortalecimento do seu organismo, e isso vai dar um feedback no momento que você for para a rua, for por o ar livre, e vai te dar uma resistência maior para você executar a atividade física que você escolheu. Então, é fundamental. Mas a minha orientação é que seja de uma forma crescente, e aí você vai descobrir o que o seu corpo pode dar em retorno, se a atividade é fraca, moderada ou de alta intensidade. Ótimo. Por isso, temos que ter cuidado. Aproveitando nisso, entramos em intensidade. Eu sou leigo, professor. Como que eu controlo a minha intensidade? Até níveis que eu tenha maior preservação no meu sistema imunológico. Que tipo de intensidade seria mais adequado eu manter? E como que eu posso controlar e saber que eu estou no nível adequado para preservar a minha saúde? Paulo, para os nossos amigos, os participantes que estão vendo esse vídeo, eu posso orientá-los a sua própria respiração, uma forma bem simples. No momento que você estiver fazendo atividade, se você tem alguém junto com você, ela está fraca quando você consegue conversar, como nós estamos conversando, sem dificuldades. Ela passa a ser moderada quando eu já tenho que dar uma pausa, já começo a pensar um pouco antes de falar, e a minha fala não é contínua. Aí é uma atividade moderada. E uma atividade forte é quando você não consegue nem conversar com ninguém, porque o seu corpo está exigindo de você uma respiração mais profunda. Eu olharia dessa forma para você ter um parâmetro do esforço que você está fazendo, em termos cardiorrespiratórios. Certo. Então, dentro que a gente está conversando aqui, seria mais adequado, então, eu manter uns níveis, eu até posso buscar, em momentos oportunos e dentro de uma organização,
uma atividade com maior vigor, que seja de alta intensidade, claro, se eu tiver competência e condições para isso, mas o interessante seria, dentro de um planejamento, eu estar sempre no nível moderado a crescente, de moderado a vigoroso. Exatamente. Nós não podemos esquecer que o nosso corpo ele se adapta fácil às situações. Se você é sedentário e você sai de um sofá, você está começando agora, lógico que seu corpo vai falar, volta para o sofá. Então, o objetivo nosso aqui é que você vá para a atividade e que seja uma atividade prazerosa para que você dê sequência e sua qualidade de vida melhore. Dessa forma, qual é o modo que eu vou fazer? Eu vou fazer com uma intensidade leve, para partir por uma intensidade moderada, e se você se adaptou um longo período, daí sim exigir um maior esforço, mas sempre pensando em estar acompanhado de um profissional da área de saúde, fazer sempre um exame médico antes. Temos que olhar também como que está nosso sono, nossa alimentação, para que a gente possa caminhar na soma de um todo, do nosso corpo como um todo, e não pensar só na atividade daquele momento. Nós vemos aí nos vídeos que já foram postados pelos nossos colegas, nossos professores, boas orientações e de forma coerente do acréscimo do volume de treino. Então, é bom dar uma verificada nos vídeos que já foram postados, e aí você pega como base, e aí você vai caminhando. Professor Nelson, o que a gente discutiu aqui sobre prescrição de exercício físico de moderado a intenso, vale também para aquele aluno que vem de um retrospecto pós-infecção Covid-19? Professor Paulo, aí nós entramos numa situação mais delicada, porque não é segredo para ninguém que são 4 situações distintas para aquele que foi acometido pelo vírus. Nós temos aquele assintomático, que é aquela situação leve, que a pessoa fica em casa, cumpre os 15 dias, que é como se fosse uma gripe simples. Temos aqueles que ficam em casa, porém já tem falta de ar, já tem que tomar uns medicamentos. Temos aquele que é internado e aí é tratado nos hospitais, porém não foi entubado. E temos aquele que foi entubado e aí já é um grau da infecção muito mais grave e o tempo de recuperação é muito maior. Então, nós temos que ver caso a caso e trabalhar de forma organizada, buscando recuperar parte a parte desse paciente, desse aluno, de forma integral, para que ele volte a desenvolver, a ter a sua atividade motora, a sua atividade cardiovascular, a sua atividade física recuperada. Para que isso aconteça, nós temos que saber desse aluno que foi acometido pelo vírus, qual o grau que ele foi acometido, e aí prescrever o treinamento para ele. E esse treinamento deve começar a base na onde ele foi mais prejudicado, seja ele na recuperação para aquele que foi entubado, seria o ar que lhe falta, a parte cardiorrespiratória,
que devemos ser um processo mais lento, um processo de alongamento da caixa torácica dele, para ele comportar e voltar a uma atividade de fraca para moderada. Temos que pensar no período que ele passou dentro do hospital, parado, porque a sua musculatura fica fraca, porque cabe aqui lembrar que o oxigênio ajuda no metabolismo, na força muscular. Então, são vários fatores, vários detalhes que vai influenciar nessa melhora do condicionamento da vida e da qualidade de vida após Covid. Isso deve ser analisado por um profissional acompanhado, para que ele não venha exagerar no exercício e também não venha, com medo de alguma coisa, a fazer o menos do que ele pode fazer. Porque qualquer atividade física tem o objetivo de ser uma forma crescente para que ele adquira mais estrutura muscular, respiratória, a cabeça também, porque mexe muito, ficar trancado, passar por dificuldades, para ele acreditar que ele pode superar dificuldades. Então, é um processo bem mais abrangente quando vem de uma doença, de ser acometido por esse vírus. É claro, e também considerar todos os fatores que também implicaram na evolução desse quadro clínico dele. Lembrando que a infecção pelo Covid, muitas vezes, ela é uma coisa simples, no máximo ela aparenta ser uma gripe, mas ela pode ter reações neurológicas, cardíacas, respiratórias, renais, motoras. Então, o vírus, ele é complexo e depende de como que você tratou do teu corpo nesse período todo, e isso vai implicar na evolução da doença. Então, essa conexão entre médico e o profissional da educação física, ela é extremamente relevante para que a gente tenha uma prescrição assertiva e que você tenha segurança no exercício físico. Não esquece, procure sempre bons profissionais e, de preferência, aqui no Rosa da China, você vai ter o que você precisa em orientação e qualidade na atividade física, seja no esporte ou no lazer. Dentro do que a gente está planejado, as atividades pretende voltar quando? Estão aguardando o quê para a gente poder voltar no presencial e ter essa conexão? Olha, entrando na fase laranja, eu acredito que as autoridades já vão, os nossos governantes já vão retomar as atividades. Nós, professores, estamos já preparados para trabalhar e promover a qualidade de vida dos nossos alunos, dos nossos moradores do entorno, para que isso seja fator de motivacional, fator de saúde e fator de social, para que nós possamos voltar à nossa vida da melhor forma possível. Então, não esquece, a gente depende também de você, da sua colaboração, se cuide, cuide de mim, cuide de você, cuide de quem ama, é uma verdade que ela tem que ser presente e aplicada. Quanto mais rápido a gente retornar às nossas atividades, melhor para todos. Mas tudo isso envolve posturas adequadas de consciência, de higiene, de distanciamento e, no caso, de sempre ter a necessidade de pensar no futuro. Então, vamos aproveitar, manter a atividade física em casa, seguindo as orientações que você encontra aqui na página do Céu Rosa da China. É possível, sim, manter uma regularidade em cima das dicas que os professores aqui apresentam. Temos muita coisa na nossa página
e, quando for necessário, utilize também as atividades ao ar livre, não busque grupos, nem que sejam pequenos. Fazer ao ar livre também é muito bom para a mente e motiva. Então, com segurança, é possível, sim, mantermos saudáveis. O Rosa da China agradece imensamente a presença aqui do nosso querido professor Nelson Tuono, dialogando diretamente com a nossa comunidade e trazendo a essência que o CEL tem aqui no Jardim São Roberto. Construir em cada aluno, em cada munícipe, uma possibilidade de cidadania e também trazer vocês como protagonistas das nossas ações. Muito obrigado, professor Nelson. Obrigado, professor Paulo, pelo convite, pela oportunidade de compartilhar com os nossos amigos que estão vendo aí o vídeo, esse bate-papo que seja proveitoso, que a gente possa ter ajudado, feito a nossa parte como mais um cidadão, orientando e ajudando a comunidade a viver melhor. Então, fechou. Cuidando de mim, eu cuido também de você, e é por isso que eu gosto muito de estar aqui no Rosa da China, tá? Nosso prazer é cuidar dessa população e do entorno. Finalizamos mais uma programação aqui do Núcleo de Esporte e Lazer do Rosa da China. A gente volta daqui a uns 10, 15 dias com uma nova temática. Eu vou até adiantar. A próxima vem professor Reginaldo Ferreira. Vamos falar um pouquinho de luta. Um abraço a todos, se cuidem e até a próxima.